Olá! Hoje a minha conversa com você é sobre alimentos fermentados. Essa semana mesmo eu vi na capa de uma revista na banca que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então já não é mais tão grego todo esse papo sobre alimentos fermentados, sobre probióticos, até a palavra pré-bióticos entra no meio do caminho, sobre a saúde do nosso intestino e sobre a importância que é manter o nosso intestino saudável. Nesse vídeo eu quero dar uma norteada para você sobre o que é o intestino saudável. Muito bem, a saúde do nosso intestino depende basicamente da presença e do equilíbrio de várias bactérias que vivem no nosso intestino. Naturalmente a gente tem no intestino bactérias boas e bactérias ruins. As duas existem no nosso intestino, mas não são só duas, uma boa e uma ruim. São vários tipos de bactérias boas e vários tipos de bactérias ruins. Elas têm um certo equilíbrio que a gente considera saudável. Se a gente não tiver nenhuma bactéria no nosso intestino, não é saudável. A gente vive em simbiose com esses seres e a gente depende deles para fazer vários processos metabólicos do nosso corpo. Digestão, sintetização de nutrientes, absorção. As bactérias são muito importantes para a nossa saúde. Sem elas, a gente realmente não consegue viver. Então, é preciso existir essas bactérias. E as ruins, elas existem também, mas elas sempre devem ficar numa população menor no nosso intestino. Então as bactérias do bem têm que ser muitas e as bactérias do mal devem ser poucas. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa população, a gente chama essa situação de disbiose. Segundo a medicina tradicional, disbiose não é uma doença, mas vem da disbiose quase todas as doenças crônicas que a gente conhece hoje, desde autismo, doenças autoimunes, problemas de pele, dores de cabeça, enfim. Por quê? Porque sem o equilíbrio dessas bactérias, a gente tem vários processos metabólicos que são prejudicados. E aí cada processo desse pode causar um tipo de doença. Cada desequilíbrio num processo desse pode causar um tipo de doença. Então é por isso que muitas doenças surgem da disbiose, desse desequilíbrio da nossa flora bacteriana que vive no intestino. Muito bem, e o que a gente precisa fazer para a gente poder não ter disbiose, para a gente poder ter a flora bacteriana linda e equilibrada no nosso intestino? Bom, tem 3 dicas aqui que eu vou dar para você. A primeira é não alimentar as bactérias do mal. Se você alimenta as bactérias do mal, você dá força para elas, dá combustível para elas se reproduzirem, se multiplicarem, aumentarem a população dela e aí elas vão acabar ganhando a guerra ali da bactéria do bem. A segunda dica é você alimentar as bactérias do bem. E aí é que entram os pré-bióticos. Os pré-bióticos são todos aqueles alimentos que alimentam as bactérias do bem. Então a biomassa de banana verde que ficou tão famosa é um pré-biótico, mas todos os carboidratos complexos são pré-bióticos, fibras são pré-bióticos. E é muito difícil a gente ter na nossa alimentação carboidratos complexos e fibras, porque a gente dificilmente quer comer uma mandioca cozida com uma montanhona de couve, né? Geralmente a gente está comendo mais um prato de macarrão com um molho bechamel, um molho branco ou um molho de queijos. E é aí que está o problema, porque esse carboidrato simples do macarrão é o tipo de alimento que vai alimentar as bactérias do mal, ok? Então a gente precisa dar uma pesquisadinha aí e saber o que é que alimenta as bactérias do bem e o que é que alimenta as bactérias do mal. Regra geral, você já sabe, todos aqueles alimentos super saudáveis, tenha certeza, eles vão alimentar as bactérias do bem. E aqueles alimentos que você sabe que você não deveria comer tantas vezes, eles sempre estarão alimentando as bactérias do mal. O principal deles é o açúcar, mas todos os carboidratos muito simples vão, regra geral, alimentar as bactérias do mal. E a terceira dica, e o assunto do nosso vídeo de hoje, é a reposição dessas bactérias benéficas do nosso intestino através da alimentação. Como? Ingerindo probióticos. Então os probióticos são essas bactérias vivas que a gente come nos alimentos. Como assim a gente come bactérias vivas nos alimentos? Pois é, hoje tá ficando na moda essas cápsulas de probióticos, não é verdade? Mas são super caras e você não precisa pagar esse dinheiro todo e não tem prazer nenhum em comer uma cápsula, não é verdade? Tem vários alimentos fermentados riquíssimos em probióticos. E o mais legal é que numa cápsula geralmente tem algumas bactérias ali, algumas cepas são selecionadas pelo laboratório e são multiplicadas
dentro do laboratório artificialmente, e então desidratadas e colocadas nessa cápsula. Quando você come a cápsula, ela entra no seu corpo, ela se reidrata e a bactéria vive novamente. Ela sai desse estado de dormência e volta a ser ativa e repopula o seu intestino. Só que quando a gente come um alimento fermentado, a gente não tem só algumas bactérias ali, a gente tem um monte, porque geralmente os alimentos vêm de uma fermentação natural, né? Então ali são bactérias presentes no alimento e bactérias presentes em starters, em fermentos que a gente coloca para poder fermentar esse alimento, então ter um alimento fermentado. Toda vez que você faz um alimento fermentado em casa, a partir de um starter, que não é uma cápsulazinha dessa que a gente compra, a gente está fazendo um alimento probiótico que é muito mais rico em variedade de bactérias do bem do que quando a gente come uma cápsula. Por isso que eu gosto muito de frisar na ideia de a gente aprender a comer alimentos fermentados, aprender a fazer alimentos fermentados em casa. E se você é daquelas pessoas que já comeu chucrute e não gostou, já comeu um alimento fermentado desses que tem por aí para vender e não gostou, eu tenho uma dica boa para você. Que tal começar pelos queijos? Eu estou lançando agora um curso de queijos em que você vai ter vários queijos que você vai aprender, todos vegetais, é claro, e veganos. E 2 receitas nos nossos queijos são de queijos fermentados, feitos com 2 starters diferentes. Um desses starters é o miso. O miso é um alimento fermentado, super benéfico e cheio de bactérias do bem, que quando você usa ele para poder fermentar outros alimentos, ele contamina positivamente, é claro, esse meio ambiente ali do seu alimento, e ele ajuda na fermentação, acelera a fermentação do seu alimento, e você pode ter vários tipos de alimentos fermentados no miso. E uma das receitas que eu vou ensinar nesse curso de queijos é o queijo de amêndoa fermentado com miso. Vocês vão adorar essa receita. Meu curso já está disponível, o link está aqui embaixo. A outra receita que eu vou ensinar nesse curso é o queijo de castanha de caju fermentado com rejuvelac. Se você não sabe o que é rejuvelac, aqui embaixo também estou colocando um link para você aprender a fazer essa receita. Rejuvelac é uma bebida fermentada de grãos germinados, ou seja, a gente faz tudo super natural em casa e vem essas bactérias que já vêm dos alimentos, já vêm da natureza, a gente multiplica elas e depois a gente usa esse líquido como starter, como fermento para poder fermentar o nosso queijo. Gente, fica uma delícia. Até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa que tenha provado esse meu queijinho fermentado e não tenha gostado. É um queijo muito fácil de fazer, a fermentação é um processo que leva várias horas. E o mais legal de tudo é que você pode escolher se você quer o seu queijo mais fermentado ou menos fermentado. E o sabor muda muito. Tanto levemente fermentado quanto super fermentado tem características muito lindas e que você vai poder escolher qual que você gosta mais. São todos com personalidade mesmo de queijo fermentado. Depois, com esse queijo fermentado, eu ensino você a fazer mais 3 receitas a partir desse queijo fermentado básico. Você vai adorar esse curso de queijos e vai ser um pezinho que você pode pular para dentro do mundo dos alimentos fermentados, do mundo dos alimentos probióticos, que fazem tão bem para a nossa saúde, ajudam a manter a nossa flora bacteriana equilibrada e ainda acrescentam muito sabor e alegria na nossa vida. Quem aqui quer se alimentar de cápsula? Ninguém, né, gente? Os alimentos estão aí, lindos, maravilhosos, com a diversidade cultural e de técnicas incrível para a gente poder usar e abusar deles. Vamos aprender?